Como fazer o gato parar de fazer xixi no lugar errado? Se você tem um gato que urina no lugar errado, vou te falar como fazemos para resolver isso. E também vou falar quais são os motivos que fazem o gato urinar fora da caixa. Porque não tem como a gente resolver o problema se eu não te contar o agente motivador. Porque cortar o mal pelas raízes é a chave da questão. Então eu vou citar os principais motivos nesse vídeo. Boas-vindas ao Catiofeli! Eu sou o Passos, estudo comportamento felino e para a gente fazer o gato parar de fazer xixi no lugar errado, primeiramente precisamos saber como está o estado de saúde do bigodudo. Por que eu digo isso? Esse é o primeiro passo que você tem que seguir, pois existem alguns problemas de saúde que podem levar o seu gato a urinar fora da caixa. Ele pode estar se sentindo mal, pode estar sentindo algum tipo de desconforto na hora de urinar. Isso faz com que ele associe negativamente a dor com a caixa de areia e deixa de usá-la. Isso é um dos exemplos, porque existem outros fatores também quando tem a saúde envolvida. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar o médico veterinário para fazer uma checagem, pois ele vai saber verificar se há algum problema de saúde envolvido. Se houver, o seu felino passará pelo devido tratamento que será orientado pelo profissional. Mas supondo que o seu gato está com a saúde 100%, o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Eu vou explicar isso mais para frente do vídeo, porque primeiro eu vou explicar os motivos que podem estar incentivando o seu gato a eliminar fora da caixa. Você tem que entender os motivos, porque sem entender não vai adiantar em nada a orientação que eu vou passar para resolver esse problema. Portanto, veja tudo para que você consiga compreender, ver se a situação aí se encaixa com a sua realidade, que assim você conseguirá promover as mudanças adequadas e seguir a orientação que darei mais à frente. Primeiro ponto, cada gato gosta de um tipo de substrato. E o que é o substrato? O substrato é o tipo de areia que é utilizado ali na caixa. Se você usa um substrato que o seu gato não gosta, ele vai parar de usar a caixa. Existe uma alta probabilidade. Claro que isso não é regra, mas pode acontecer. Então vale a pena a gente observar se antes o nosso gato usava a caixa normalmente. E se você realizou a troca do tipo de substrato recentemente, a troca pode ser a razão para ele estar fazendo fora. Observe também o que há de diferente nessa nova areia em relação à antiga. Ela tem perfume e antes não tinha, a textura mudou, os grãos antes eles eram mais finos e agora estão mais grossos. Qual é o material usado? Antes era argila e agora você colocou granulado de madeira ou sílica? Porque vale a pena você avaliar essa questão, porque dependendo aí do caso, vai valer mais a pena você voltar à areia antiga ou procurar uma nova areia que tenha características similares àquela que ele estava acostumado. Mas Passos, eu nem precisei trocar, porque o meu gato sempre fez xixi fora. Se o seu problema é igual ao que o nosso amigo Florentino comentou, as recomendações que você seguirá serão as mesmas, porque pode ser que seu gato não goste da areia que você oferece a ele. Você precisa testar outros tipos para conhecer o gosto do seu gato. Mas como eu sei que você não quer ter um custo tão elevado, e Passos aqui é amigo de você, eu vou te dar uma dica. Os gatos, em geral, isso é comprovado cientificamente, em geral eles preferem areias de textura fina que tenham uma semelhança com terra ou areia, porque terra ou areia seria o substrato que eles utilizariam na natureza. Então busque aí um substrato que seja fino, sem cheiro e normalmente são aqueles que são feitos de argila. E outra coisa, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os 4 tipos principais de areia: argila, granulado de madeira, sílica e biodegradável. Nele eu mostro com evidências científicas qual é a preferência dos gatos e quais são as areias que eles não gostam. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir esse vídeo depois. Vamos ao nosso segundo ponto, que é a localização da caixa.
Os gatos são animais que também são presas de outros animais quando estão vivendo em vida livre, ou seja, quando estão vivendo na natureza. E apesar de viverem nas nossas casas com a maior segurança, o instinto de sobrevivência desse animal está ali ligado, está ali ativo a 1000 por hora. E nesse momento em que eles estão urinando, fazendo as necessidades deles, eles acabam baixando a guarda. Então, se a caixa estiver em um lugar que não oferece privacidade, é um lugar bastante movimentado, não tem rota de fuga, pois o gato ele pode ser encurralado aí por um outro gato, por um outro animal que estiver ali presente no momento em que ele estiver fazendo as necessidades, ou está do lado de um eletrodoméstico, como uma geladeira, máquina de lavar ligada, tudo isso que faz barulho, o gato não vai se sentir seguro em usar e vai procurar um local que seja mais apropriado para ele. Então, diante disso, se for o seu caso, reveja o lugar onde a caixa se encontra. Busque por um lugar que seja privado e sem ruídos. Terceiro ponto é a falta de manutenção adequada na caixa de areia. E eu vou direto ao ponto aqui. O ser humano não gosta de usar um banheiro sujo. Imagine você ir ao banheiro e dar de cara, bem, com aquela imagem ali, ao levantar o vaso, ao levantar a tampa, porque não tem como você levantar o vaso. E aquilo pode ser seu ou pior, né? Pode ser de outra pessoa. E com o gato não é muito diferente, porque você não vai gostar de usar um vaso que está sujo. Então o gato também não vai gostar. O gato não quer ir e encontrar o banheiro dele sujo. Os dejetos da caixa, eles devem ser removidos por nós no mínimo uma vez por dia. Isso no mínimo, porque o ideal é de 2 a 3 vezes ali por dia. Mas se não for possível, remova pelo menos diariamente. Se houver sujeira, há uma tendência do gato não usar e procurar um outro lugar para fazer. Ponto final, é isso. E o quarto ponto que merece destaque, e esse eu posso dizer que vale para todo mundo que tem a partir de 2 gatos ou mais, que é oferecer poucas caixas de areia. Cada gato deve ter a sua própria caixa de areia e a gente ainda deve oferecer uma extra por algumas razões. Os gatos eles não gostam de compartilhar a mesma caixa, pelo mesmo motivo que eu citei no ponto anterior. Um gato ele pode impedir que um dos gatos tenha acesso à caixa. Então, caso ele seja impedido, ele vai precisar encontrar um outro lugar para fazer. Igual a gente. Se a gente morar numa casa com 10 pessoas, um banheiro não vai ser suficiente. Tem que ter pelo menos 3 banheiros nessa residência. Claro que a gente não vai fazer fora, como o gato. Mas o gato, se ele for impedido de usar, quando um outro gato estiver usando ou usou aquela caixa, ele vai procurar um outro lugar para fazer. Então segue a regra. Tem 2 gatos, ofereça no mínimo 3 caixas. Tem 5 gatos, ofereça no mínimo 6 caixas. 7, 8 caixas e assim sucessivamente. Isso vai evitar competição pelo recurso, que é o banheiro do gato. Tem gatos que não gostam de fazer xixi e cocô na mesma caixa. Tem gatos que gostam de fazer cada um desses em caixas diferentes. E eu já tive uma gata que era assim. Essa gata em questão ficou sob minha tutela durante a infância do Oliver. Ela ficou sob a minha tutela durante um mês. E naquela época, o que acontecia? Essa gata ela fazia o número 1 em uma caixa e o número 2 em outra caixa. E eu tinha 2 caixas de areia nessa época. Quando a natureza chamava o Oliver para fazer, ele não usava nenhuma das caixas. Porque em uma tinha a urina dela e na outra tinha as fezes. Porque nesse caso o gato ele fica impedido de fazer. Então ele pode buscar um outro lugar para eliminar, ou na pior das situações ele pode até mesmo prender. Mas Passos, tem uma coisa errada nisso, porque eu sigo todos esses pontos, mas o meu gato ainda assim faz as eliminações dele fora da caixa. E a saúde dele tá ótima. Então o que você vai fazer? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu listo os 7 erros que você não pode cometer com a caixa de jeito nenhum e de repente você pode estar cometendo. Mas ok, uma vez que o problema foi identificado, como resolvo essa questão da urina? Antes de revelar, já se inscreve no canal, porque aqui você encontra conteúdo baseado em conhecimento científico para que possa cuidar do seu gato da melhor forma.
E não se esqueça, já deixa aquele like aí embaixo, pois isso ajuda muito o YouTube a levar esse conteúdo para outras pessoas. Isso vai ajudar muito também o canal. Então, bora fazer essa troca legal, onde eu estou ajudando e você ajuda aqui a gente. E se você conhece alguém que esteja passando por esse problema, pega esse vídeo e mande para essa pessoa. Porque, olha, tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito agradecida por ser ajudada. Pois quem passa por esse problema, sério, dificulta demais a vida. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E agora, revelando aí a questão. Primeiro, claramente, você vai promover todas as mudanças necessárias baseadas em cada tópico que eu comentei aqui. Portanto, você fazendo isso, aplicando as mudanças dentro dos tópicos que eu comentei, e sabendo que não há fator de saúde nem ambiental envolvido, vai resolver o seu problema com toda certeza. E feito isso, no primeiro momento você pode deixar a caixa de areia do seu gato ali nessa região onde seu gato está urinando, mas de uma forma provisória, porque à medida que os dias forem passando, você pode ir afastando essa caixa aos poucos até finalmente colocá-la no lugar mais adequado. Entretanto, se nada disso resolver, pode ter certeza que a causa envolve outros fatores, porque às vezes a situação ela é bem mais complexa do que você imagina, e acaba sendo recomendável você buscar a ajuda de um profissional comportamentalista para auxiliar na resolução desse problema, pois ele tem a experiência e o conhecimento necessário, ele tem a capacidade de chegar até a raiz do problema para resolver. E existem muitos casos em que a eliminação em locais inapropriados tem causas multifatoriais. E eu estou deixando 2 vídeos aqui do lado para você assistir. Clique neles, pois tem relação com esse assunto que eu comentei aqui nesse vídeo. Dessa forma, você vai se tornar um expert em caixa de areia. Nada mais a declarar, até o próximo vídeo.